envolvem a maior contratação do Corinthians nesse ano, nessa temporada de 2023, que pode, puxar o carro já já. Fã de esporte, em meio à reformulação do elenco, o Corinthians tem uma pendência a ser resolvida. O meia Matias Rojas cogitou ir à FIFA para romper o contrato com o clube pelo não pagamento dos direitos de imagem do atleta. A notícia foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pela ESPN. O valor é estimado em 5 milhões de reais. O Corinthians pagou uma parte e precisa quitar o restante. Como atrasou o pagamento, o paraguaio cobrou o timão. Se o contrato for rompido unilateralmente, o Corinthians ficará com um enorme prejuízo. Precisará pagar todos os salários do atleta, direitos de imagens e outros encargos de uma só vez. O presidente Duílio Monteiro Alves aguarda o pagamento do Nottingham Forest por Murilo para pagar direitos de imagens de jogadores do elenco. O Corinthians precisa acertar essa situação, já que vai mexer no caixa para trazer novos atletas. O alvinegro enviou uma proposta pelo meia Rodrigo Garro, que pertence ao Tadieres. O valor oferecido ao atleta foi de 25 milhões de reais. Garro é titular no clube argentino e tem contrato até 2026. O Corinthians está aberto a negociações, caso o clube não aceite a primeira proposta. Antes de falar do Garro, vamos falar do Rojas, que já está lá. Atraso de pagamento, será que gerou também um atraso no futebol do Rojas? Temos aqui mais ou menos a reedição de Vampeta no Flamengo 20 anos atrás. Vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Olha lá, 20 jogos, 11 apenas como titular, nenhum golzinho do paraguaio, 2 assistências, percentual de chutes certos, menos de 30%. E esse era o ponto forte dele, o homem chuta bem. Será? Gols acima ou abaixo, menos 1,18, pior desempenho do elenco. Gols acima ou abaixo do esperado. Olha lá, Matias Rojas não tá jogando nada, mas óbvio, Breiler, não justifica não pagarem o cara. Exato, e não dá para dizer que não tá jogando só por causa dos atrasos de salário, porque ele teve uma sequência de lesões que atrapalhou, principalmente no começo, mas é um fato, não ajuda em nada. E, pelo contrário, o jogador que está chegando no Brasil precisa se adaptar, ambiente novo, um ambiente de muita cobrança e não receber salário, que é o básico. E muita gente vai dizer, não, mas o salário ele está recebendo, que falta o direito de imagem. Plihal, a gente sabe que o direito de imagem muitas vezes é o componente principal dos vencimentos de um atleta. A dívida totalizaria 5 milhões de reais. Então, não é qualquer coisa. Então, o cara chegou ontem no Corinthians. Exato, não dá para normalizar esse tipo de coisa e querer vilanizar o jogador. É claro que quando o jogador expõe isso e vai para uma cobrança direta, geralmente essas coisas, quando a casa está arrumada, são negociadas, o cara senta com a gente, vai falando com a diretoria, mas no caso do Matias Rojas, ele já tinha feito esse processo e o Corinthians descumpriu um combinado para pagar os atrasados. Então está descumprindo 2 vezes. Então o jogador tem todo o direito de se manifestar, de se indignar, porque não se pode normalizar esse tipo de coisa. Aqui no futebol brasileiro é normalizado. E outros jogadores do Corinthians, outros jogadores do elenco, passam pela mesma situação, mas vão levando na conversa, alguns já entendem, não, aqui no Corinthians funciona dessa forma, as principais lideranças, não jogadores só no mais Corinthians. antigos. Sabe o que eu percebo cada vez mais no futebol brasileiro, Breiler? É uma aceitação dos jogadores. Passou a ser normal não pagar direito. A grande maioria não paga direito. Não, e aceitação dos jogadores e dos empresários. Tem muito empresário que leva jogador para um clube sabendo que não vai receber agora, vai receber depois, na justiça, como aconteceu com o Júnior Moraes, que sai do Corinthians levando na justiça para receber pagamento atrasado. Então, os clubes também sabem jogar com isso, porque muitas vezes jogam para o jogador, olha, tá vendo, o cara é mercenário, tá cobrando a gente, mas isso aí é o básico. E agora, o Corinthians, até no mercado de contratações nesse momento de transição, é prejudicado. Será? Então, mas isso não tem a ver com o teu comentário anterior?
Porque eu acho que não levam muito em consideração isso, porque senão seria uma queimação de filme. Então, pô, esse time não paga ninguém, não vou pra lá. Os empresários sabem, vamos receber na justiça, tem mecanismos da FIFA, mas se tiver uma bola dividida, o cara vai pesar. Ali pagam em dia, ali a casa tá arrumada, ali tem investimento, não vou pra esse time não. E nesse ponto, se o Corinthians vai num jogador que ninguém se interessa, o cara vai topar sabendo que a situação é ruim. Mas no caso do Garro, o Garro interessa a outros clubes, inclusive brasileiros. O Rojas também interessava a outros clubes. Exato. E era um dos destaques do Campeonato Argentino jogando no Racing. O Garro joga no Talleres. É um time até abaixo do Racing, né? Em história e em competitividade. A gente estava falando do Vasco há pouco tempo, o Vasco tem interesse no Garro. O Vasco já fez até uma consulta direta ao presidente do Talleres. Então o Corinthians tem concorrência e nesse momento tá sem... O Vasco, que esse também demorou para pagar, né? Quem comprou. Sim, e tá acertando agora justamente por isso, para ganhar corpo, para ganhar credibilidade no mercado, é o que tem faltado ao Corinthians. O Corinthians está com o nome sujo na praça e tá também com um presidente que é novo. Muita gente não conhece o Augusto Melo, não sabe qual é o modelo, a forma de trabalhar. E aí a gente precisa pontuar também mais um legado da gestão do Ilho, não só pela contratação do Rojas, um jogador que ainda pode render, pode se acertar, mas pela forma. O Corinthians contrata jogadores sem ter fluxo de caixa para isso. E para mim, Plihal, é uma indecência o Corinthians cogitar oferecer 25 milhões de reais por um jogador quando não consegue pagar nem o seu próprio elenco. Muitos clubes fazem isso, não é só o Corinthians, não é uma exclusividade, mas é algo que precisa ser corrigido. A gestão do Augusto Melo, que vai assumir agora, precisa ter isso como prioridade, acertar salário, começar a pagar. O Corinthians tem uma fila de processos na FIFA. Mas você está notando essa austeridade, assim? Então, mas... Porque assim, eu confesso a você que poucas vezes eu vi tantos nomes ventilados em um clube numa janela aqui no Brasil. E ventilado... Sim, 30 nomes. Mas por enquanto só... Cada dia 3, 4 novidades no Corinthians. Mas por enquanto só ventilador, muita bravata, muito... Gabigol, por exemplo, que é uma utopia. Então, por enquanto, a gente não viu o Corinthians chegando em jogadores que estão sendo disputados. As contratações aqui são um pouco badaladas. Hugo, Ranieri... O Corinthians precisa se acertar e precisa de um direcionamento no mercado para entenderem que o clube vai agir diferente. Não vai fazer como na gestão do Ilho, em que contrata o Fausto Vera, tá devendo, toma processo do Argentino Júnior na FIFA, corre risco de sofrer transfer ban. Então o Corinthians é muito grande, tem uma receita muito alta para passar por isso. E precisa arrumar a casa para que isso não se torne um círculo vicioso. Daqui a pouco, os próprios jogadores do elenco que seguram a barra, vão levando a situação, daqui a pouco até esses caras largam mão. E aí começa a tomar processo, perder jogador. Imagina se o Rojas vai ao extremo e vai à justiça e obriga o Corinthians a pagar todo o contrato dele e ainda sai de graça. Então o Corinthians precisa se atentar porque isso é muito grave. E a FIFA tem jogado pesado agora com clubes caloteiros. O Corinthians precisa se acertar e essa deveria ser uma das prioridades da gestão do Augusto Melo. Vamos tentar saber com um pouco mais de detalhes quem é o Garro, em que faixa do campo ele atua mais. Aí o mapa do calor desse jogador que é canhoto, tem 25 anos e foi destaque na temporada argentina atuando pelo Talleres. Se lembra alguém? Ali o mapa de calor, onde ele fica mais concentrado. O Rojas atua por ali, é canhoto. Então, olha a situação do Corinthians. Mais ou menos a mesma faixa etária, né? Então, caso o Rojas não continue, vai contratar um jogador para o mesmo setor para substituir um que está saindo por causa de dívida. Aí uma comparação curiosa do Rodrigo Garro com meias atacantes do Brasil e da Argentina. A gente fez uma média de meias brasileiros e argentinos nessa última temporada para comparar com os números dele, Rodrigo Garro. Ações com a bola, 62 por jogo, seria o segundo nesse ranking. Passes para o terço de ataque, 8,7. Ali no finalzinho, ali perto da área de finalização, seria o primeiro. Em chances criadas, também primeiro, quase 3 por partidas. Participação em gols, 0,4. Duelos vencidos, 6. Aí ele seria o terceiro em duelos vencidos e o quarto em participações em gols, entre atletas com 10 ou mais jogos no Brasil e na Argentina.
São números positivos e aí, ó, vendo melhores momentos, todo mundo é De Bruyne. No DVD, ninguém erra. Mas e no caso do Garro, é um jogador com uma boa idade, com 25 anos, não necessariamente de Europa. A Europa tem privilegiado jogadores cada vez mais jovens, mas para o mercado sul-americano é muito atrativo. E um jogador que na última temporada ele marcou 8 gols, deu 9 assistências e foi eleito o melhor jogador do campeonato argentino. Então tem um cartel recente muito interessante. Mas é diferente chegar num clube brasileiro, num clube como o Corinthians, clube de massa, muita cobrança. Então até o Rojas, que é um pouco mais rodado que o Garro, sentiu. Então é natural que um jogador como ele precise de um processo de adaptação. E a gente viu, é o caso do Fausto Vera, jovem, muito promissor, mas que não conseguiu engatar. O caso do Orelhano no Vasco, um jogador que o Vasco trouxe do Vélez, jovem também, destaque, mas demora, talvez precise de uma temporada para se firmar de fato. Então, um clube que traz um jogador nessas condições não pode contar como bola certeira. Contratamos o Garro, temos o meia. Foi assim com o Rojas e o Rojas não aconteceu, sofreu com lesões, sofreu com processo de adaptação. O homem bate falta, Brelha. Bate, não, é uma canhotinha muito certeira e, de certa forma, ele não tem um chute tão potente como o do Rojas, não é de finalizar tanto de longa distância, mas essa bola colocada dele é muito boa. Então, um jogador para bola parada é muito interessante. Não, sobre o jogador, não há muito o que dizer, é uma aposta interessante, um investimento sim, mas pela idade, o clube pode ter um retorno financeiro no futuro, mas pela situação financeira do Corinthians, isso é o preocupante. Esse é o asterisco nesse interesse, nessa contratação, porque vai ser mais um jogador para se juntar a Rojas, a Fausto Vera, em que o Corinthians não consegue nem pagar o clube que cedeu o jogador, que vendeu, e essa bola de neve se converte até mesmo na folha salarial, não conseguindo pagar o atleta. Então, essa é a reflexão que tem de ser feita no Corinthians. Que precisa de jogador? Precisa. Mas precisa, principalmente, ter fluxo de caixa e uma previsão orçamentária para honrar esses compromissos. Se recomponha para o segundo bloco, meu amigo Breiler Pires, porque a janela brasileira de transferências está alucinante e será para tentar a permanência em definitivo do volante. O Timão ofereceu ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia uma troca envolvendo o meia Rony, que não deve ser aproveitado pelo técnico Mano Menezes na próxima temporada. Outra opção foi a ampliação do contrato de empréstimo por mais uma temporada, que foi prontamente recusada pelos ucranianos.